povo! Bem-vindos ao Psicolândia Histórica, Gustavo Guassu. E a gente está numa sequência de vídeos sobre conceitos da história. E no vídeo passado a gente falou sobre absolutismo. Hoje a gente vai entender as justificativas do absolutismo. Se o absolutismo ele é um governo, como ele se justifica na realidade? É sobre isso que é esse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, faz um comentário aí pra gente mexer o algoritmo e chegar aos 1000 inscritos até o final do ano. Poder ao povo! Cara, vamos pensar o seguinte. Essa é minha esposa, tá, gente? Pra quem não conhece ela, tá? Ela me ouve gritar aqui do lado dela. Cara, todo governo ele precisa se justificar, é simples. A própria guerra... É engraçado quando a gente vai falar isso em aula, né? Ah, alguém te ataca, você vai fazer o quê? É bomba pra cima. Se todo governo ele usasse da violência o tempo inteiro, ele não teria legitimidade. Era em 3 dias o cara já teria o pescoço picotado. Por isso que a gente tem que ter justificativa. O que é uma justificativa? É o discurso que vai alimentar a aceitação popular. Então, como que hoje a gente, por exemplo, não aceita reis e há 150 anos atrás a gente tinha um rei aqui no Brasil? Por causa do discurso. O discurso é o que justifica. Porque as coisas são como são, é isso que a gente chama de justificativa. E qual que é a justificativa para dizer que é preciso ter um rei no absolutismo? São duas as clássicas, tá? A primeira delas é de um filósofo inglês, o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é bem famoso por ter escrito o livro Leviatã, a qual ele vai falar aquela famosa frase, o homem é o lobo do homem. De acordo com Hobbes, nós vivemos num mundo de insegurança, já que, dado ao processo de liberdade extrema, fazer o que quiser, eu não tenho a possibilidade de segurança, já que pode vir um cara aqui na minha casa na madrugada tacar fogo em mim quando eu estiver dormindo. É por esse argumento que o Thomas Hobbes vai dizer então, dado o processo de insegurança que é resultado da liberdade restrita, é necessário ter uma lei de alguém forte que controle e garanta a segurança e a sobrevivência da população. Quem é esse cara? Adivinha, vai lá, 3, 2, 1, exato, o rei. Então, o Thomas Hobbes, ele vai ligar o rei a uma figura de coragem, a uma figura de segurança, a uma figura de status de poder. Essa é uma das características justificadas, uma das principais características da justificativa de Thomas Hobbes, a necessidade da segurança. É preciso ter alguém com força o suficiente para controlar a sua região. Por isso que o rei então vai ter uma relação direta com a igreja, porque a igreja, nesse caso do absolutismo, a igreja católica, porque a igreja católica ela é também uma forma de controle, principalmente uma forma de controle dentro do contexto da metafísica. Metafísica é o campo da filosofia que estuda além da física, além da matéria, além daquilo que se toca. Então quando a pessoa ela vive com medo de ir para o céu ou para o inferno, é uma ideia da metafísica. Eu não posso comprovar se existe ou não, mas se existir ou não, eu quero viver no bom, né? Eu quero viver no conforto. E qual conforto que é? O céu. Então essa é a ideia da relação entre rei e igreja. A igreja abençoa o rei protege a igreja e a igreja ajuda a justificativa do rei. Ao mesmo tempo, essa relação e essa aproximação entre monarquia e igreja católica surgirá as justificativas religiosas de um famoso bispo chamado Jacques Bossuet. É um bispo francês que ele vai dizer o seguinte: o rei é enviado divino, a igreja ela é representante de Deus na terra. Por isso que até o século XVI, né, as pessoas não têm Bíblia em casa. Por que isso? Porque é a igreja que vai levar a sua oração para Deus. Isso também é uma justificativa de poder temporal. Isso é, a igreja, ao falar que só ela consegue falar com Deus, quer falar com Deus? Fala comigo primeiro que eu mando um SMS para ele. Quando ela afirma isso, ela consegue manter o seu poder na terra.
E como ela já tem o poder estabelecido na formação do absolutismo no século XVI, nós teremos então um discurso religioso que sacralizará o rei. Palavra difícil essa, sacralizar. Isso significa que o rei se tornará sagrado. Em alguns locais o rei é o próprio Deus, ou em outros locais o rei é um representante divino na terra. Por isso que as pessoas precisam aceitá-lo. No absolutismo, essas são as duas clássicas justificativas dessa forma de governo, tá? Vamos lembrar que isso é um assunto do 8º ano. Então, Thomas Hobbes, em inglês, diz que para a gente ter segurança e sobreviver é preciso ter um governo forte. Esse governo é o rei, por isso que precisa existir a figura do monarca. Jacques Bossuet afirma que o rei é um enviado divino, por isso que o rei será justo, por isso que o rei será bom, por isso que o rei fará de tudo para proteger a população. Claro, é um discurso, vamos lembrar que teve reis que mandou cortar a cabeça, mandou tacar fogo nas coisas. Mas é o discurso, e o que vale é o que se fala, não o que se faz. Quem controla a linguagem controla o que será visto. Vamos lembrar dos vídeos aqui sobre ideologias. Tamo junto? Qualquer dúvida, deixa um comentário, se inscreve no canal, passa para alguém. Bons estudos e uma boa semana. Poder ao povo.